Vocês estão ligados que teve aquela polêmica do Monark lá, mas fica tranquilo que eu não vou entrar nesse tema. Eu só tô citando isso porque foi depois dessa parada aí que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, que é a importância de se levar a sério. Mas também é claro que eu não tô falando que você tem que levar absolutamente tudo o que tá em você a sério. Ninguém pode brincar com você, você não pode ironizar nada e levar tudo a sério. Eu não acho isso, eu acho que você tem que ter uma noção de o que é muito importante você levar a sério e o que não é importante. Porque é o seguinte, você precisa levar algumas coisas a sério pelo simples fato de que se você não se levar a sério, as pessoas também não vão te levar a sério. E esse caso do Monark me passou muito isso. Me passou a ideia de um cara que não se leva a sério e acabou cometendo um erro muito grande por não se levar a sério. Então é sobre isso aí que eu vou falar e vamos pro vídeo. Analisando o que aconteceu, cara, praticamente foi o Monark não tendo a responsabilidade de ser o apresentador de um programa que atinge milhões de pessoas. Praticamente foi isso que aconteceu. O cara que tava lá, bêbado, sem conhecer do tema, sem ter a capacidade de comunicação suficiente para expressar uma ideia. Como é que um cara desse vai querer apresentar um programa ao vivo para milhões de pessoas e por vários anos e querer que nada de errado aconteça, não entre em nenhuma polêmica, não aconteça nada de errado com ele? É claro que vai acabar dando alguma merda, cara, porque é o seguinte, se você não se leva a sério, você não leva a sua profissão a sério, você não acha que você tem responsabilidade, você vai acabar cometendo um erro muito grande. As pessoas vão começar a pensar que você não é capaz de fazer aquilo. Olha só, outro exemplo. Por exemplo, o Monark também. Ele é um cara que sempre fala que ele é burro, que ele não sabe o que ele tá falando, que ele só fala merda, que ele é burro e tudo mais. E essa é uma fama que ele pegou pra si, que ele mesmo colocou em si, na verdade. Todo mundo que assiste o Flow, que conhece o Monark há alguns anos já, que os amigos do Monark, pessoas que falaram diretamente com o Monark, sempre falam, cara, você é um cara inteligente e tal, só que ele sempre fala assim, não, mas eu acho que, não sei o que, eu acho que eu sou burro mesmo. Ele sempre coloca essa de, pô, eu acho que eu sou burro mesmo e é bom que vocês me tratem como burro. E vocês podem perceber, cara, tem coisas que o Monark fala que se fosse uma pessoa que se leva a sério falando, todo mundo ia achar, pô, genial. Agora, como é o Monark, um cara que a gente já tem a noção de que é burro, que ele fala que é burro, que ele fala como burro, que ele não se mostra como uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe do que tá falando, você vê ele falando um bagulho que faz total sentido. Aí no final você dá risada, tá ligado? Ah, pô, é o Monark falando, tá viajando. Isso, cara, você pode pegar pra várias áreas da sua vida. Como, por exemplo, um cara que não se dá o próprio respeito, ele não respeita a si mesmo. Ele abaixa a cabeça pros outros, ele não tem respeito com a palavra dele, não tem respeito com o horário dele. Por exemplo, o cara que chega atrasado, o cara que não cumpre o que fala. Como é que você quer que outras pessoas respeitem você, sendo que você mesmo não se dá o respeito? Agora, o cara que fala assim, não, se eu falei, tá falado, então é isso que eu vou fazer. E aí o cara vai lá e faz, independente do que aconteça com ele, independente de se vai ser difícil, se vai ser fácil, porque se ele falou, ele faz. Aí, cara, é claro que todo mundo vai pensar, pô, esse cara é foda, esse cara cumpre com a palavra dele, é um cara respeitável. E é assim que funciona. Você tem que primeiro se dar um respeito, pra depois receber respeito em troca. Isso passa por aquilo, né? Você precisa ser para depois ter. Você precisa fingir ser para depois ser de fato. Esses são ditados que fazem total sentido. Porque a primeira coisa que precisa mudar é de dentro para fora. É você, a sua mentalidade. Quando você muda, por exemplo, a mentalidade de pobre. Você que tem aquela mentalidade tipo, ah, vou gastar tudo que eu recebo. Ah, se eu já tô fudido mesmo, por que não gastar mais um pouco? Ah, a vida é curta, tem que aproveitar. Nem sei como é que vai ser amanhã, porque eu vou poupar dinheiro, porque eu vou gastar tudo no impulso e não sei o que. Cara, depois que você muda a sua mentalidade, depois que vai começar a mudar a sua situação. Não é o contrário. Quando você muda a situação e não muda a mentalidade, você vai voltar para a situação de antes. É por causa disso que, por exemplo, os vencedores de loteria sempre voltam a ser pobres, né? A maioria das pessoas que apostam em loteria são pobres, né? Porque o rico, ele não tem essa mentalidade de, pô, vou apostar aqui em uma parada que tem uma mínima chance de acontecer para mudar a minha situação financeira. Porque ele já é rico, ele já sabe que ele consegue fazer aquele dinheiro render na mão dele ao invés de ficar investindo em bilhete de loteria. Aí o cara que é pobre, que tem essa mentalidade de bilhete de loteria, eu vou ganhar uma parada e vai mudar minha situação do nada, ele não sabe que ele precisa primeiro mudar a mentalidade dele. Aí o que acontece? Ele vai lá, ganha o dinheiro e depois gasta tudo, perde tudo, não consegue fazer aquilo render na mão. E aí depois de alguns anos volta a mesma situação de antes. Por quê? Porque tem mentalidade de pobre. E é assim que funciona em tudo, cara. Se você começa a agir como um pobre, você vai se tornar pobre. Se você começa a agir como alguém burro,
você vai se tornar alguém burro nos olhos das outras pessoas e nos seus olhos também. Agora, se você muda essa mentalidade e começa a se considerar alguém inteligente, ou começa a se considerar um cara respeitável, ou um cara rico, você começa a agir como rico, começa a se sentir rico, começa a fazer coisas de rico. Esse é o primeiro passo, não vou dizer que é certeza, mas é o primeiro passo que você precisa dar para se tornar aquilo que você quer se tornar. Então, rapaziada, voltando ao que eu tinha falado lá atrás do Monark. O cara que começa a se considerar alguém sem responsabilidade, alguém que pode falar merda à vontade, alguém que não tem por que se podar, alguém que, pode falar a merda que for, que ele não vai considerar o que as outras pessoas vão pensar dele. Se o cara começa a pensar dessa forma, é claro que ele vai tender a ser uma pessoa ruim, a ser um apresentador ruim, a não pensar bem o que fala, ou a não dar importância ao que fala. Aí o cara faz o quê? Fica bêbado no trabalho, fala as coisas sem pensar. Se você começa a pensar assim, eu sou um cara sério, que eu não posso falar merda, eu não posso passar a impressão para as pessoas que eu não sei o que eu tô fazendo, que eu não posso me envolver em polêmica, que eu não posso dar brecha para processo. Com o tempo você vai se adaptando a essa situação e você vai se tornando uma pessoa séria. E essa é uma mudança que vai acontecer. A primeira decisão que você tem que tomar é que você quer mudar, e aí você vai mudando de dentro pra fora, fingindo ser aquilo que você quer ser, até que uma hora você vai acabar se percebendo fazendo exatamente aquilo que você almejava no passado. E as pessoas vão começar a te considerar aquilo que você estava se considerando antes. Então, rapaziada, eu quero dizer com tudo isso que você não se levar a sério é um caminho muito perigoso. Você não achar que existe uma responsabilidade no que você fala é um caminho perigoso. Pode reparar, eu acho que todo mundo conhece aquele cara que faz piada com tudo, que se coloca pra baixo o tempo inteiro, que sempre que tem uma chance de fazer uma autodepreciação faz, tá ligado? Aquele cara que fica se zoando o tempo todo, que fala uma parada na ironia e depois ri do que fala. Cara, esse tipo de pessoa que não tem responsabilidade no que fala, ele nunca vai ser levado a sério. Ele nunca vai ser respeitado. Então você não pode ser o palhaço, você não pode ser o bobo da corte. Ninguém respeita o bobo da corte. Então, rapaziada, se vocês quiserem me ajudar a espalhar essas ideias por aí, me ajuda no engajamento do YouTube, que tamo junto demais. E esses vídeos que estão aparecendo na sua tela é o algoritmo do YouTube que te recomendou. E é isso, até o próximo vídeo aqui do Costa.